Porque nessa transmissão a gente vai estar conhecendo o curso de reparo em Face ID por dentro. Vou mostrar para você as etapas do curso, as aulas que tem, a parte mais avançada do curso, a parte mais fácil de realizar reparo, que é através do método TAG, né? Que saiu agora recentemente esse método. E vamos estar trocando uma ideia bacana aqui, vou estar tirando as dúvidas de vocês. E vocês têm que mandar para mim quais são as dúvidas que você tem a respeito do treinamento aqui no chat. Então eu vou ficar atento aqui ao aparelho que eu estou acompanhando a transmissão. E assim que vocês entrarem comigo aqui ao vivo, aí eu vou mostrar para vocês como é o nosso treinamento por dentro. Então, a princípio, vamos aguardar mais um pouco aqui, chegar mais alguém. Posicionar o celular aqui para me acompanhar o chat. E de qualquer forma, se não aparecer muita gente aqui para a gente estar tirando dúvida, eu vou mostrar mesmo assim o curso por dentro. E assim que finalizar aqui a transmissão, eu posso estar salvando esse vídeo para estar mostrando aí para quem tem dúvida a respeito do curso. Beleza? Por enquanto, temos poucas pessoas aqui na transmissão. Aguardar mais um pouco para ver se entra mais alguém, para a gente estar conhecendo o nosso curso de reparo em Face ID por dentro, tá conhecendo os bônus que ele vai te oferecer, tá conhecendo as aulas mais básicas e as aulas mais avançadas. E quem tem dúvida a respeito de ferramenta, porque não tem microscópio, porque não tem estação de ar, não tem nenhum problema, porque aqui dentro do treinamento a gente vai passar métodos que não precisa de ferramentas avançadas para estar realizando o diagnóstico e também para estar realizando reparo. Então, quem tiver alguma dúvida, mais uma vez, manda aí no chat que eu vou estar tirando aí as dúvidas de vocês. Aqui o curso ele já está em uma aula do módulo bônus, que eu queria mostrar para vocês, porque eu recebi muita dúvida a respeito das aulas bônus, se realmente já estavam disponíveis aqui dentro do curso. E sim, as aulas bônus já estão disponíveis exatamente aqui no módulo de bônus. A gente vai ter 4 aulas bônus. Aqui na parte inicial, a gente vai ter a aula de boas-vindas, onde eu vou falar para você a respeito do treinamento, o que é que você pode esperar desse treinamento, o passo a passo que você deve estar seguindo. Aqui a gente vai conhecer as ferramentas mais avançadas, porque o curso ele foi projetado inicialmente com o método antigo. E no método antigo a gente precisava de algumas ferramentas a mais. Porém, é bom você ter esse conhecimento, porque conforme você avança, você vai querer também comprar ferramentas para ter aí na sua bancada, porque nem sempre a gente vai conseguir realizar o reparo através desse novo método. Então, é importante que você tenha todo o conhecimento. E nesse curso, eu vou passar para você todas as formas de você realizar reparo no Dot Projector, seja no modo Flex, seja no modo CI, que é colocando CI lá dentro do Dot Projector, e seja nesse novo método, que é o método TAG. Por isso que eu falo, tem a parte mais avançada, então quem tiver medo, quem tiver insegurança, quem tiver pensando que não vai conseguir acompanhar o treinamento porque não tem ferramentas, não precisa se preocupar, porque foi incluso o novo método de reparo no Dot Projector, o método TAG, e nesse método a gente não precisa estar abrindo o Dot Projector, a gente não precisa de ferramentas avançadas, mas a gente tem essas aulas aqui dentro do curso, beleza? Então aqui no módulo 1, a gente vai ter a aula de boas-vindas, vamos ter a aula de ferramentas, vamos mostrar as ferramentas dos métodos antigos. Aqui a gente vai conhecer os componentes do Face ID, onde eu vou estar explicando qual a função deles, o que normalmente acontece quando dá problema, quais cuidados você deve tomar. Aqui a gente vai ter uma aula também, onde eu vou passar para você alguns cuidados importantes na hora de realizar reparo no Face ID, no Dot Projector, quando a gente utiliza o método antigo. Aí tem duas partes aqui dessa aula. Vamos falar também sobre a JCV1SE, que é uma dúvida de muitos. E aqui na parte de reparo, a gente vai ter aulas no método antigo, para estar realizando o reparo no Dot Project, uma aula bem detalhada, com várias informações. E mesmo que você não vá utilizar esse método antigo para estar realizando esse tipo de reparo,
é muito importante você ter o conhecimento de como funciona. Porque mais para frente, conforme você avança, conforme você pega conhecimento, se chegar para você um caso onde você não consegue reparar via método tag, você tem o conhecimento que você precisa para saber o que aconteceu e também para realizar o reparo abrindo o Dot Projector. Então, quem é iniciante e tem medo de iniciar nessa parte, pensa que não vai conseguir porque acompanhar o curso porque não tem ferramenta, não tem nenhum problema, como eu já falei, porque aqui eu vou apresentar para vocês todas as formas de você realizar reparo. Então, você vai ter aula avançada e vai ter aula básica, que é através do método TAG. Então, por isso, eu estou apresentando aqui o treinamento para você, porque pode acontecer de inicialmente você ver essas aulas mais avançadas e imaginar que você não consegue acompanhar o curso. Mas eu digo a você que você pode ir seguindo aí as aulas, módulo por módulo, que no final você vai conseguir saber fazer o diagnóstico, você vai conseguir evitar causar falhas no Face ID, que é uma coisa muito comum entre as assistências técnicas. Então, se você sabe como tudo funciona e você acaba causando uma falha no Face ID, você vai conseguir testar, você vai conseguir reparar, você vai entender o que é que está acontecendo. Então, por isso, é muito importante que você tenha o conhecimento de todas as aulas que eu vou apresentar aqui para você. Então, não adianta estar pulando aula. Você até pode pular aula se você quiser já partir para o passo que você vai executar. Mas é importante você estudar todas as aulas para você entender como tudo funciona, para você entender como é o método de reparo, para você entender como é que se faz um diagnóstico e o que acontece de fato. Não é só fazer o reparo sem saber o que foi de fato que aconteceu. Então, aqui nesse segundo módulo, a gente vai ter muitas aulas. Vamos começar com 2 aulas de reparo, parte 1 e parte 2. Vamos ter uma aula de teste dos LEDs. Aqui vamos ter uma aula de centralização também do método antigo, onde eu vou passar alguns detalhes importantes de como você vai fazer a calibração quando você faz o reparo através do método antigo. E talvez você esteja se imaginando, mas eu não vou usar esse método. Mas é importante você ter o conhecimento. Quando você for mais avançado e você precisar realizar um reparo, onde você vai ter que abrir o Dot Projector, você já sabe como tudo funciona. Então não adianta pular etapas. Aqui a gente tem informação muito importante que inclusive você pode estar utilizando apenas para diagnóstico. Como nessa aula aqui de teste de centralização, a gente vai explicar aqui algumas técnicas que a gente utiliza e vamos utilizar também alguns aplicativos para que a gente consiga fazer o teste do Dot Projector para saber se ele está alinhado após a gente abrir e fechar ele. Aqui a gente também tem uma aula de aplicativos, onde a gente passa também aqui mais algumas informações importantes. Aqui falamos sobre o software, análise e verificação através do programa. Com esse programa a gente consegue estar realizando testes, a gente consegue estar identificando falhas. Então, nessa aula, eu passo isso para você. Caso você imagine mais uma vez, mas eu não sei fazer esse reparo, aqui você vai aprender como realizar o teste, e você realizando o teste e identificando a falha, fica mais claro para você o que precisa ser feito, o que de fato aconteceu, até se foi você que acabou causando uma falha aí no Dot Projector. Temos uma dúvida aqui do nosso Felipe. O iCopy na atualização 2.2.2 já faz... você precisa comprar o módulo, a plaquinha de reparo para o iCopy. Eu disponibilizei o link dela lá no meu canal no Instagram, mas eu também posso estar enviando para você no meu WhatsApp. Caso você tenha alguma dúvida, pode me chamar lá, beleza? Então, beleza. Seguindo aqui com o nosso curso, vamos ter o módulo inicial, onde tem a apresentação, falamos sobre ferramenta, os componentes, os cuidados que devemos tomar. Falamos também sobre a JCB1SE. E aqui na parte 2, a gente vai ter, no módulo 1, 6 aulas, no módulo 2, 21 aulas, onde a gente parou em análise e verificação pelo programa. Aqui a gente também vai aprender a realizar alguns testes para identificar falha no iPhone. Aqui a gente vai ter um arquivo em alta resolução, com medições para a gente estar fazendo, por exemplo,
se você está em dúvida se o flex está rasgado ou se você está em dúvida se o componente em si deu algum problema. Aqui a gente tem uma aula ensinando como fazer medições utilizando os valores de referência. Tem um material disponível aqui para download e esse material é incrível de absurdo. É absurda a qualidade desse material e é importante também a gente ter para entender, para estudar, para saber como tudo funciona. Aí aqui temos uma aula de medições na prática, a gente utilizando aquele material que eu acabei de apresentar para vocês. Tudo isso seria a parte mais avançada. A gente vai chegar na parte mais básica, que é para quem está começando, para quem tem mais dificuldade. E quem estiver aí assistindo a transmissão, tiver com alguma dúvida, pode mandar também aí no nosso chat. Aí aqui a gente vai ter uma aula de precauções, onde a gente vai ter toda uma explicação teórica importante para, de fato, a gente entender como tudo funciona. Aqui vamos ter uma aula de swap, que seria quando o flex do auricular está danificado, quando ele foi rasgado, você foi trocar uma tela, quando bateu água e acabou oxidando e ele não está mais funcionando o Face ID, a gente tem uma aula ensinando aqui como é que você faz a recuperação desse flex através do modo swap, através do método swap, que é tirar os principais componentes desse flex e colocar em um flex que a gente sabe que está bom. Então aqui a gente dividiu essa aula em duas partes e eu passo detalhadamente como você vai realizar o teste, como você faz o procedimento, e isso de forma muito fácil. Nessa aula aqui, por exemplo, a gente não utiliza estação de ar, a gente utiliza apenas o nosso ferro de solda. Caso você não tenha o flex, mas você acabou partindo esse flex e você precisa recuperar para solucionar esse problema e passar o aparelho de volta para o seu cliente. Aqui a gente tem uma aula ensinando como recuperar esse flex através de jumper, que nada mais é que refazer as linhas que foram rompidas. Então aqui a gente também vai estar ensinando isso para vocês. Aqui temos técnicas extras de calibração, mais uma vez do método antigo. E para quem tem muita curiosidade em saber como é feito o reparo através do método do CI, a gente também tem duas aulas aqui. E além da gente estar realizando o procedimento nessas aulas, essa aula tem aproximadamente, vamos ver aqui. Então, essa aula parte 1 tem 27 minutos. E a aula parte 2 tem mais 6 minutos. Então, ou seja, a gente vai ter 30 minutos de aula aqui, onde a gente vai aprender como realizar o reparo através do método CI, mas durante essa aula a gente passa informações importantes. Então, o que você está aprendendo aqui sobre Face ID, você pode aplicar para outras áreas. A forma de você fazer o reparo, as técnicas de microsoldagem, tudo isso, se você for uma pessoa atenciosa, se você for uma pessoa que realmente quer aprender e assistir às aulas com atenção, fazendo anotações, deixando sua dúvida embaixo da aula, caso você tenha alguma dúvida, você vai aprender muito além de reparo em Face ID, porque aqui a gente aplica técnicas de diagnóstico, a gente aplica técnicas de microsoldagem, a gente faz reparo na prática, e com isso você pode aprender esses reparos sendo aplicados em Face ID e aplicar em outras áreas e aplicar em outros circuitos do aparelho. Beleza? Para quem tem dúvida também a respeito do reparo da câmera infravermelho, que é muito difícil dar problema, mas aqui a gente também ensina. Explica como funciona, explica o que precisa ser feito para reparar. Então, como vocês podem ver, é um curso completo. Não é um curso de reparo apenas no DOT Project, beleza? E vamos aqui para o curso, para o módulo do método TAG. Aqui na primeira aula, a gente vai apresentar a tag, vai explicar como funciona, o que precisa ser feito, quais ferramentas você pode utilizar. Se você tem, na aula que está sendo utilizado uma JC V1S Pro, vai ser liberada a aula com a JC V1SE. Acredito que segunda-feira está liberada essa aula. Mas o passo a passo que é aplicado com a JC V1S Pro é o mesmo com a JC V1SE. É o mesmo com qualquer outra ferramenta. Você seguindo esse passo a passo aqui, você vai conseguir realizar o diagnóstico, conseguir realizar também o reparo.
E de qualquer forma, a gente também vai estar incluindo aqui material para você entender quais teclas você precisa apertar em outras ferramentas. O que você precisa aprender sobre esse método vai estar nessas duas primeiras aulas aqui, inicialmente, que a gente vai estar incluindo mais aulas. Porém, se você ainda tem dúvida de quais botões apertar em outras ferramentas, não se preocupe que a gente vai disponibilizar aqui. Então, na segunda aula, a gente vai estar realizando o reparo de fato. A gente faz o teste com a nossa ferramenta, a gente faz a cópia dos dados, a gente faz a ativação, a gente utiliza a fonte da nossa bancada para estar inserindo os 9 volts aqui na nossa placa de reparo no Face ID. Se você não tem fonte de bancada, você pode pegar aí um carregador de 9 volts qualquer. Você pode comprar um carregador de 9 volts e fazer um cabo. Você pode comprar um carregador normal de 9 volts e colocar o seu cabo tipo C. Beleza? Aqui tem uma aula ensinando a fazer as drobas do Flex. E aqui temos um módulo com conteúdos extra, onde a gente fala aqui alguns cuidados que a gente deve tomar. Exatamente aqui. Isso, essa aula aqui está repetida. Aqui a gente tem uma aula ensinando a fazer análise. A gente tem aqui uma aula falando sobre o prisma. A gente tem uma aula falando sobre a câmera não estar funcionando. Como é que a gente vai estar fazendo a correção. E como é que a gente aprende aqui como trocar a câmera sem danificar o Face ID, a câmera frontal. E aqui na parte de bônus a gente vai ter a aula de troca do flex da bateria. Vamos ter uma aula falando sobre saúde da bateria e informações da bateria. Mais uma vez, em relação à ferramenta, aqui eu estou com a JC Pro 1000S, mas o que eu passo aqui você pode fazer com qualquer outra ferramenta. É praticamente os mesmos botões, só mudam de lugar. Botão de fazer leitura, fez leitura. Botão de fazer escrita, fez escrita. É basicamente isso. Não tem muito o que fazer. E aqui a gente tem uma aula passo a passo ensinando como você colocar a EEPROM dentro da placa do aparelho. Nessa aula a gente está trabalhando em um iPhone 11 Pro Max, mas eu disponibilizo também conteúdo para outros modelos. E aqui no módulo 6 a gente fala sobre o nosso sistema. Não seria parte do curso, mas sim uma apresentação do sistema para quem tem dúvida. Então, basicamente, o nosso curso vai ter a parte inicial, onde a gente vai conhecer as ferramentas para realizar reparo através do método antigo. Vamos conhecer os componentes, vamos saber quais cuidados devemos tomar, vamos conhecer a JCB1SE e algumas explicações interessantes sobre ela. E aqui na parte de reparo, a gente vai falar sobre o método de reparo do Dot Projector através Flex, através CI e também através do método Tag, que seria o método mais fácil para quem é iniciante. Mas, como eu falei, é muito importante você ter o conhecimento de como tudo funciona, porque se chegar a ser necessário você abrir um Dot Projector, você vai saber como é que faz esse reparo. Beleza? Então, recapitulando, temos aula de centralização, aula de alinhamento, temos a importância do software, onde a gente passa algumas informações importantes. Temos aula ensinando a fazer análise através de programa. Temos a aula de análise através do Face ID Teste. Temos arquivo para realizar medições. Temos aula fazendo as medições na prática. Temos aulas de precauções. Temos a aula de swap quando a falha está no flex do auricular, ou seja, no Flood Illumination. Tudo isso de forma detalhada. Nessa aula aqui a gente não usa nem o soprador de ar quente, para você ter uma ideia. Temos aulas também de como fazer jumper, se você pega por aí um flex rasgado. Então temos as aulas do método CI e temos a aula de como reparar a nossa câmera infravermelho. Temos muitas aulas dentro desse curso. Deixa eu ver se a gente consegue ver. São 46 aulas, mais aulas que vão entrar